Você tem medo de comer um pãozinho? Acha que o carboidrato é o vilão da dieta? Então esse vídeo é pra você. Fica comigo até o final que você vai mudar de ideia quanto aos carboidratos. Sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Patrícia Ribeiro e eu sou nutricionista pós-graduanda em nutrição clínica funcional. No vídeo de hoje vamos conversar sobre qual é o papel do carboidrato pra gente e vamos entender se ele é realmente o vilão e o terror das dietas. Então, se você já gostou desse tema, não deixe de curtir o vídeo e compartilhar com outras pessoas para que elas também tenham essa informação. Bom, o carboidrato ele é considerado um macronutriente, assim como as proteínas e as gorduras. Por que macronutriente? Porque esses três, tanto o carboidrato quanto as gorduras e as proteínas, quando a gente consome, eles geram alguma caloria. Os micronutrientes, eles não geram calorias, que são as vitaminas e os minerais. Bom, quando a gente consome o carboidrato, ele é quebrado dentro do nosso corpo e é armazenado nas nossas células como glicose. A glicose é a principal fonte de energia das nossas células. Então, só com essa informação, vocês já conseguem entender que o carboidrato ele pode ser tão prejudicial no seu excesso quanto na falta dele no nosso corpo. Diversas funções do nosso corpo dependem dessa glicose e se a gente não tiver ela disponível, algumas funções são prejudicadas, como o nosso sistema imunológico, o sistema de defesa do nosso corpo. O que entra em conflito é a qualidade e a quantidade desse carboidrato que a gente está consumindo. Porque muitas pessoas elas acreditam que se elas consumirem 15 gramas de carboidrato proveniente de uma batata, é a mesma coisa que consumir 15 gramas de carboidrato proveniente de um refrigerante. E na verdade isso não é verdade, né? Porque por mais que a quantidade, seja a mesma, a qualidade é totalmente diferente. Por isso que a ideia da dieta flexível, ela não é tão interessante assim. Porque como que funciona essa dieta? Você tem uma meta de calorias para atingir no seu dia, vamos supor 1.200 calorias. Não importa o que você vai comer no seu dia, desde que você atinja essas 1.200 calorias. Você pode consumir 1.200 calorias de fast food, ou você pode consumir 1.200 calorias só de arroz, feijão e carne, ou você pode atingir essas 1.200 calorias acrescentando verduras, legumes também. Então é um equívoco a gente pensar só na quantidade, quando a gente também tem que focar na qualidade. Outra coisa que a gente também tem que observar é a velocidade que o nosso corpo vai conseguir absorver esse carboidrato, que é o famoso, que vocês adoram usar, índice glicêmico. Então, o que significa índice glicêmico? É a velocidade na qual o carboidrato ele vai se transformar em glicose no nosso sangue. Tem alguns alimentos que essa velocidade ela é muito alta, tem outros alimentos que essa velocidade ela é um pouquinho mais devagar. Os alimentos que têm uma velocidade maior, eles geram picos tanto de glicose quanto picos de insulina. Então a nossa glicose, ela está vindo assim, você consumiu algum alimento, ela vai assim e depois ela desce, tá? Esse é o índice glicêmico mais rápido, de alimentos que têm uma absorção mais rápida. Quando é mais devagar, ele vem numa linha mais contínua e desce, não gerando um pico. Então, por exemplo, quando você consome um chocolate, ele te dá uma energia logo após que você comeu. Você comeu ele já te dá uma energia, mas logo depois de um tempo, essa energia já acaba. Isso muitas vezes faz com que você queira comer outro chocolate, por exemplo. E a população ocidental atual, ela está acostumada com um padrão de consumir carboidratos muito refinados. E qual que é o problema de consumir tanto carboidrato refinado? Esses alimentos que geram picos de insulina e de glicose no nosso sangue, eles também podem gerar inflamações crônicas no nosso corpo. O que são inflamações crônicas? São aquelas que duram por um maior período de tempo. Então, por mais que você não tenha o ganho de peso, esse alimento ele vai causar alguma inflamação no seu corpo. E isso não é interessante porque lá no futuro isso pode provocar uma diabetes ou uma obesidade. Mas o consumo de carboidratos ele ainda é essencial pra gente, porque lembra lá no começo do vídeo que eu falei pra vocês que o nosso corpo depende da glicose, que a glicose é a nossa principal fonte de energia. Então,
quando, quanto, quais carboidratos que eu tenho que consumir. É muito interessante a gente evitar os carboidratos que são industrializados e ultraprocessados. Então, às vezes a gente consome um iogurte que tem um sabor, só que esse sabor docinho dele, que é o açúcar. Então é legal a gente evitar esses produtos. Também essas barrinhas de cereais, mesmo que sejam aquelas de castanha, elas usam muito açúcar para deixar todas juntinhas. Prefiro os alimentos in natura, como o arroz, a mandioca, a batata, a mandioquinha, o cuscuz, a tapioca. Eles são opções melhores de consumir. E aí todo mundo já escutou falar de que a tapioca ela tem um alto índice glicêmico. E isso é verdade, porque ela não tem muitas fibras, né? E como que a gente consome então esses carboidratos que são mais naturais, que são melhores do que os industrializados, mas ainda possuem um alto índice glicêmico? Basta você juntar com alguma fibra. Então, por exemplo, quando você for fazer a tapioca, na massa, tenta misturar a tapioca com um pouquinho de coco, se você for fazer uma tapioca salgada. Tenta misturar com um pouquinho de chia, de linhaça, de aveia, alguma sementinha, alguma fibra, que vai melhorar esse índice glicêmico da tapioca. Outra função do carboidrato, para eu conseguir convencer vocês de que o carboidrato ele é importante, é para a manutenção da nossa massa muscular. O nosso músculo, quando a gente está fazendo um supino, quando a gente está fazendo alguma atividade física que precise utilizar os nossos músculos, eles liberam o glicogênio muscular. Então, quando a gente consome um carboidrato e ele é transformado em glicose no nosso sangue, grande parte dessa glicose é armazenada nos nossos músculos como glicogênio muscular. Que aí, quando você está praticando a sua atividade física, ele vai liberar e vai te dar mais força para realizar aquele movimento. Então, muito pelo contrário do que vocês pensam, que no seu pré-treino ou no seu pós-treino você precisa de uma fonte de proteína, na verdade você precisa de uma fonte de carboidrato para a gente ajudar aí no estoque desse glicogênio muscular e você ter mais energia no seu treino. Vale lembrar também que uma grande restrição de carboidratos, de calorias no nosso dia a dia prejudica o metabolismo. E se você estiver num processo de emagrecimento, cada vez ele vai ficando mais difícil. Mas esse é um tema de outro vídeo que já tem aqui no canal. Se você não assistiu, tá aqui em cima disponível, clica e assiste que tá muito legal. Então, a pergunta final: carboidrato, mocinho ou vilão? A gente tem que pensar então na quantidade e na qualidade do que a gente está comendo. Lembrando que vocês podem comer de tudo, vocês só não podem comer tudo. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, deixem o seu like aqui no vídeo. Também, se ficou alguma dúvida, comente. Se tem alguma sugestão, comenta também. Não deixe de compartilhar esse vídeo para chegar para mais pessoas. E também se inscreva no meu canal para estar por dentro de todos os meus conteúdos. Então é isso. Tchau, tchau e beijo da Nutri.